Hoje eu vim falar com você sobre um post que eu salvei recentemente nas minhas redes sociais de um tema que eu acho extremamente relevante quando nós estamos falando de Setembro Amarelo e de campanha contra o suicídio. É um post, eu não vou expor aqui quem foi que postou, nem a linha da pessoa, se é psicólogo, se não é, não importa. Mas o tema que foi trabalhado nessa postagem é extremamente relevante. E ela começa assim: você já ouviu falar no ciclo da invisibilidade? Isso me chamou muito a atenção quando eu li. E aí, ao passar para o lado, eu descobri coisas extremamente importantes que eu não conhecia, eu de fato desconhecia, eu queria compartilhar com vocês hoje. Porque quando nós estamos falando de campanha contra o suicídio, muitas vezes nós também estamos falando de pessoas que foram tão invisibilizadas, foram tão silenciadas, que elas chegaram nesse limite. Não é verdade? Eu já comentei em algum outro vídeo por aqui que uma pessoa que sofre racismo todos os dias, ela se sente, eu acredito, né? Não é meu lugar de fala, mas ela vai se sentir invisibilizada. Pois toda hora que ela sai na rua, ela é olhada, ela é julgada. E isso acaba invisibilizando as pessoas. Ou uma pessoa que tem uma doença de pele, uma pessoa que tem uma doença mental que transpareça nos traços físicos, por exemplo. Alguém que tenha passado por uma cirurgia drástica e tem alguma cicatriz exposta, e aí ela é julgada por isso. Gente, são tantas as situações que podem acontecer e a gente acaba invisibilizando os outros sem nem perceber, que eu acho extremamente importante a gente falar sobre essa questão. Bom, então, o que seria esse ciclo da invisibilidade? Seria a rejeição e ou segregação de um conjunto de pessoas com determinadas características. No caso dessa postagem aqui, as pessoas com deficiência intelectual, física ou sensorial. É justamente o que eu estava falando, uma pessoa que tem uma doença de pele, por exemplo, e aí as pessoas olham para ela com cara de nojo, de julgamento, gente, isso é péssimo. Ou alguém que tem síndrome de Down, e aí você já percebe nos traços físicos que ela tem síndrome de Down, e aí você passa a olhar para ela com um olhar de nojo, ou de, sabe? Isso é péssimo, gente. Então seria essa rejeição ou segregação de um conjunto de pessoas com determinadas características. Como ocorre esse ciclo da invisibilidade? E isso é extremamente complexo, mas presta bem atenção como essa pessoa conseguiu explicar bem, traduzir bem pra gente. Por não saírem de casa, essas pessoas passam a não ser vistas. Imagina só, alguém que tem uma doença de pele, para evitar os olhares, ela não sai de casa. Se ela não sai de casa, a gente não sabe que ela existe. Ela não é vista. Então ali ela já não existe para ninguém, ela está invisível. Olhares, julgamentos, comentários, preconceitos, falta de empatia e de compaixão podem fazer com que essa pessoa não seja vista. Por elas não serem vistas, elas passam a não fazer parte da sociedade. Se alguém não sai de casa e não é visto, ele não existe. Ele não é socialmente ativo. E por não pertencer à comunidade, eles passam a não ter acesso a bens e serviços. Vocês estão entendendo o nível de complexidade? Certa vez, conversando com o meu marido, a gente estava falando sobre acesso à informação. Como que a informação não chega para pessoas negras. Se você não sabe, busque aí o @ArthurBugre, ele é meu marido, uma pessoa negra, então por isso a gente teve esse tipo de diálogo. Não é o meu lugar de fala. Mas, conversando com ele, nós estávamos falando sobre isso. As pessoas negras não têm acesso à informação como as pessoas brancas têm acesso à informação. Isso faz com que elas não cheguem em lugares que as pessoas brancas também chegam. Isso é extremamente injusto. E quando nós estamos falando de pessoas que são segregadas, negligenciadas e que não são vistas, que são invisibilizadas, o processo é muito similar. Se a pessoa não sai de casa, ela não é vista, ela não pertence à comunidade, ela não está inclusa ali naquela sociedade, ela não tem acesso a bens e a serviços. Então, como que eu posso virar para uma pessoa que tem, por exemplo, de novo, usando o exemplo do problema de pele,
como que eu posso virar para ela e falar assim, olha, busca terapia, que isso vai te ajudar, sendo que todas as vezes que ela sai na rua, os olhares são de repulsa, os olhares são de julgamento, e isso faz com que ela nem queira sair de casa no horário comercial para buscar o seu terapeuta. Tem noção do nível de complexidade desse ciclo? Sem acesso a bens e serviços, reduz-se a chance de inclusão. Por estarem excluídas da sociedade, as pessoas continuam a ser alvo do capacitismo, da discriminação e do preconceito. Então, olha só como tudo isso é complexo e injusto. A gente vai lá e causa situações de preconceito e de julgamento contra uma pessoa. Como disse aqui no post, né? Nesse caso, vamos falar de pessoas com deficiência intelectual, física ou sensorial. Uma pessoa com uma dessas deficiências. Quando ela sai de casa, a gente olha com aquele olhar de julgamento, de nojo, de repressão, de qualquer coisa. E a gente começa ali um ciclo de preconceito. Isso faz com que a pessoa não queira sair de casa mais. Não queira socializar mais. Não queira mais ter amigos. Ela não consuma aquilo que aquela sociedade consome. E aí, todas as vezes que ela tentar sair de casa e tentar buscar uma melhora, ela vai sofrer de novo aquele mesmo preconceito, aquela mesma discriminação. E o ciclo nunca para. Essa pessoa se torna invisível na nossa sociedade. E quando nós estamos falando de Setembro Amarelo, é desesperador pensar que pessoas estão hoje passando por essa invisibilização. Porque em determinado momento, de tão invisível que a pessoa está, não faz sentido para ela estar viva. Se eu não sou vista por ninguém, se eu não sou acolhido por ninguém, se eu não tenho nenhum papel social, por que eu vivo? Para que é que eu estou aqui? Meu convite hoje é para você refletir sobre essas situações que nós causamos no nosso dia a dia. E somos todos nós, a gente tem que assumir responsabilidade por isso. Às vezes de forma involuntária, às vezes na maldade, mas a gente provoca essas situações de invisibilizar os outros e principalmente os que são diferentes de nós. Eu, Sara, mulher branca, eu tenho um lugar de fala que uma pessoa com muito mais dificuldades que eu provavelmente não tem. Olha como isso é triste. Essas pessoas que não têm esse lugar de fala que eu tenho, podem ter uma carga, uma bagagem muito maior para oferecer. Podem ter vivido situações muito mais complexas que elas podem compartilhar e que podem nos ajudar no dia a dia, mas elas não se expõem, porque elas estão invisíveis. Então pense hoje, reflita sobre o seu papel nesse ciclo todo de invisibilidade. E compartilhe esse vídeo com alguém que com certeza a gente aumentar essa ilha de acolhimento e repartir essa mensagem vai fazer com que isso diminua ao longo do tempo. Esse é o nosso desejo, não é verdade? Então, beijo, beijo e até a próxima.